Oli. Oi, Ricardo. Oi, Aline. Tudo bom, nega? Oi, Suelen. Oi, Aninha. Ô, gente, que saudades. Oi, Kelly. Beijo, beijo. Oi, Grace. Legal. Deixa eu dar um cheiro aqui, deixa eu dar um oi. Oi, Vanessa. Oi, Carla. Linda. Chegou teu material do 27 dias, né? Teu material não, teus prêmios. Que massa. Oi, Bruna. Obrigada. Oi, Lu. Também chegou teu material, né? Oi, Gabi. Nossa, Beatriz. Beijo, nega. Beijo. Cada dia mais linda. Que massa. Apareça pra me dar um cheiro e me contar as tuas novidades. Oi, Carol. Tá tudo bem sim. Tudo certo. Engraçado, né? Nas últimas 3 semanas, a gente tem live toda sexta-feira há mais de 1 ano e meio já, né? E nas últimas 3 semanas, simplesmente, a gente não teve como fazer. Oi, Gabi. Que bom, nega. Obrigada. Saudade também. Beijo pro François. Também, nega. Também tô com saudades. Muito bom. Então, hoje eu tô de rosa. Meu Deus, olha, eu vou te falar. Ontem a gente... Eu falei, eu vou precisar... Quero fazer a unha e tal. Fui dar começar a dar um trato na imagem. Aí eu quis botar rosa na unha. Isso aqui é uma coisa... Aí eu falei pra ela, gente, eu nunca fiz isso. Eu acho que eu devo ter feito unha rosa umas 2 vezes na vida. Mas deu vontade. Oi, Dani. Acabei de empacotar aqui o teu livro do Lifelong Learning. Esse aqui é o da Marileia e esse aqui tá o teu, ó. Saindo da live a gente vai mandar pro correio o teu livro. Ah, massa. Muito bom. Oi, Luana. Nossa, massa também. Alfredo, I miss you so much too. Deixa eu falar, people. Aqui, ó, One-to-One English foi onde eu aprendi a falar inglês. E, Alfredo, tem uma matéria no meu feed que tá escrito: Oi, Alfredo, vai lá. É sobre a nossa relação durante todo o processo de aprender a falar inglês e o quanto as aulas contigo, meu Deus do céu. Eu conto assim, né, que... Ó, o Ricardo hoje vem junto aqui pra gente. Que... um professor por quem a gente tem afeto e uma metodologia que procura por uma adequação ao nosso estilo de aprendizagem faz a gente fazer coisas impossíveis, né? Pra mim era impossível falar inglês, impossível. E tu em 3 meses me fez falar muita coisa que eu não imaginava que eu conseguiria. Então, muitos cursos, muitas coisas que eu fiz depois da gente me abriram portas que não seriam abertas se eu não falasse inglês. Então, meu Deus, que legal que tu tá isso aqui, que massa mesmo. Oi, Lia, beijo. Oi, Ana, Lucas. Oi, Anne. Uau. Oh, Glorinha. Beijo pro Mário também. Nossa, que saudade que eu tô do Mário. Lani, tudo. Cadê a Fábio? Oi, Fábio. Amanhã o François tá de aniversário, que top. Manda um beijo, querido. Feliz aniversário, nego. Vanessa Rosa, Bruno. E aí, Bruno? Como é que estamos? O casal Mega Naturebas. A gente aqui se inspira em vocês. A gente chega lá. Aliás, esse é um papo que a gente hoje, inclusive, tem a ver. Oi, Aline, mãe de gêmeos, coisa amada, linda. Minha aluna da faculdade, que agora é minha companheira aqui de coaching. Muito bom. A Carla tá perguntando se eu me sinto bem. Sim, vamos conversar um pouco. A Joana, beijo, saudades também. Então tá. Hoje tá eu e o Ricardo aqui, né? Porque, como eu comentei no início, faz 3 semanas que eu não faço live e não é por falta de vontade. Foi uma coisa encavalando em outra, assim. Primeiro foi a mudança que a gente começou a fazer. A gente se mudou de apartamento, porque a gente, na verdade, vai se mudar para uma casa, né? E desde que a gente, enfim, mora no nosso apartamento, já não cabe o João Ricardo, porque ele tem um quarto só. Então a gente decidiu se mudar para uma casa, enfim, tem uma história imensa, que é a casa onde eu cresci. Então, aliás, até os 9, 10 anos de idade. Tem muita história, né? Tem muita história lá, meu Deus. Oi, Luana, beijo, nega. E a tua mãe? Oi, Paula. Mãe, Beijo. E, nossa, e como mexe a gente fazer obra, né? É uma coisa que eu amo na minha vida, é a arquitetura, é a obra, é pensar o quanto na hora em que a gente decide por fazer uma obra, a gente mexe dentro da gente, né? E nunca termina, né? Exatamente. Como a gente. A gente tá sempre crescendo, sempre né? Reformando. Então eu tô sempre procurando pela próxima obra, né? A casa lá é maior do que o apartamento. E eu falei, eu acho que vai levar uns 5 anos pra terminar. Mas tu sabe, né? Falei pra ele que a hora que a gente colocar a última TV, a última decoração, a gente vai embora, né? E vamos pra outro lugar.
Porque eu realmente tenho essa sensação de que o lugar onde eu moro é uma representação da reforma que eu estou fazendo em mim. Então, quando eu chego no que eu já conheço, por que ficar? A gente tem que ir atrás do desconhecido, né? E aí, na semana anterior, eu tinha médico, porque eu estava grávida, né, turma? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. E de antemão dizer que a gente está em paz com esse assunto, mas tem tantos aprendizados, e hoje a live é para falar um pouco dos aprendizados sobre a gente ter perdido o bebê, que daí foi porque semana passada eu não fiz a nossa live. Eu estava em repouso absoluto até ver o que aconteceria. E foi na sexta-feira mesmo que a gente perdeu o neném, só que foi à noite, de madrugada. Então eu tentei ali ficar quietinha ao máximo por recomendação e porque eu sentia que eu precisava fazer isso para aprender sobre o que eu estava vivendo. Porque quando na sexta-feira anterior eu já comecei a ter as indisposições, parece que a gente foi sendo preparado dia a dia, enquanto meu quadro piorava um pouco mais, para o que a gente ia passar. Só que não, porque é muito intenso, né? E assim, é forte, porque quantas famílias, né? Quantos casais passam, e quantas mulheres, enfim, passam pelo que nós passamos na semana passada. E eu acho que cada um, de fato, vive de uma forma o seu processo de aprender sobre um filho que a gente tanto quer, tanto espera, e que não chega aquela hora, enfim, mas a gente vai falar sobre isso hoje, né? É um dos assuntos. Vamos começar a falar sobre isso. Né? Porque já surge mais coisa. Porque, aliás, vocês querem mandar oi Jennifer, crochê da Rose. Oi Alessandra, consultora dos cachos. Beijo, o projeto tá massa, Carla. Meu Deus, a casa da minha mãe virou um outro lugar. Não será essa a função dos filhos, né? Visitar os projetos das suas mães e dar uma revirada. Eu ainda comentei, ontem nós fomos com o Vini e com o André, da Estúdio 8, que eu sempre recomendo muito, eles são muito legais, assim como a Jennifer, que é outra arquiteta aí na área de Itapema, mas que veio até Floripa dar uma força na casa também, todos os amigos envolvidos. E eu falava depois da reunião com o Ricardo que o único lugar que não sofreu nenhuma modificação na casa, estrutural pelo menos, foi o meu quarto. Né? As salas mudaram, cozinha mudou, banheiros, mudou. Quarto da mãe, não sobrou pedra sobre pedra, a não ser do meu quarto, que agora vai ter uma porta que não tinha. Mas o único espaço que não mudou, e do Júnior também. Mas vai mudar a escada, né? E assim, tá sendo muito forte fazer essa obra, né? Então o que acontece? A gente ficou grávido fazia 7 semanas, né? E foi muito surpreendente porque a gente tinha começado a falar, ok, agora vamos abrir os trabalhos, né? E uma coisa que foi muito importante, impactante e que fez muita diferença na gravidez do João Ricardo foi que eu tava com um preparo físico muito bom, muito bom. Eu vinha de uma fase assim de exercício, de alimentação e agora não é culpa da pandemia, mas deu uma piorada forte, assim, essa coisa de não poder ir pra academia com a mesma rotina, né? E aí eu dei uma engordada, e aí a amamentação também dá aquela sugada extra, então a gente precisa de um extra vitamínico mesmo. E aí foi uma coisa bem surpreendente, assim, porque eu falei, uau, agora eu vou ter que... E aí eu fui já pra Nutri, eu falei, agora eu tenho que entrar no negócio ninja pra ficar cada vez mais forte, pra viver bem os 9 meses da gravidez. Então, obrigada, Carol. Então foi uma surpresa, eu lembro que eu tremia, assim, dos pés à cabeça, e o Ricardo feliz, que o Ricardo, né, a gente quer ter uma família grande, com mais filhos, né, então o Ricardo realizado, eu tremendo, ainda caindo a ficha do que eu ia viver, e aí a gente estava absorvendo toda a alegria desse processo, e aí nós fomos no médico que tanto a gente queria ir na sexta-feira. Né? E por isso eu falei, putz, a gente só conseguiu um horário 11h30 em cima da live, lá no Campeche. Campeche. E aí eu falei, gente, vou atrasar a live, né? E aí não deu tempo porque eu tinha atendimento à tarde e assim que eu fui atender, eu fui ao banheiro e ali no banheiro eu já vi que a coisa estava começando a ficar feia, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso e todos os aprendizados mais fortes começam quando a gente foi fazer o ultrassom do sábado. Porque o que aconteceu? O Ricardo não podia entrar, né? Os pais agora não podem acompanhar o ultrassom em função do que a gente está vivendo. E aí eu fui, e foi uma coisa tão interessante, porque assim que eu cheguei lá na maternidade,
tinha 2 pessoas atendendo. Uma que, inclusive, já me conhecia da época do Pretinho, né? Com quem eu passei muito pelos ultrassons, e uma nova que eu não sabia quem era, que foi quem me atendeu. Essa que eu já conheço, tava com os 2 braços em cima da mesa, digitando pra ir recebendo o pessoal. E quando eu olhei e observei ela sentada ali, eu vi que ela tem uma tatuagem aqui, escrito Júnior. E aí eu falei, putz, meu irmão veio. Vocês sabem que eu sou junguiana, né? Pra mim, todas as coincidências que me afetam são coincidências significativas. E pra mim, quando me afeta, significa que aquela realidade está conversando comigo, né? Pra mim, tudo é como se fosse um cartaz com imagens que a gente vai colocando sobre o nosso inconsciente mesmo. Então, na hora em que eu vi aquele Júnior, eu falei, ele veio. Se ele veio é porque a coisa ou tá bem ou não tá, né? Ou porque ele viu que é importante o suficiente que ele esteja, de alguma forma, nesse momento. Tá. Quando eu entrei para ser examinada, quem é como os sábios que encontram significado em tudo? Pra mim tem, sabe, Carol, mesmo? E aí, quando eu fui fazer o exame, a médica falou assim pra mim, amiga, gravidez assim não segue. E eu achei aquilo assim, eu lá sozinha, né, deitada com aquele, fazendo o exame, assim, o Ricardo não tava perto. E eu achei aquela forma de interagir com o que eu tava vivendo muito emblemática. E é sobre o amiga, até a matéria que eu vou escrever, provavelmente o título vai ser amiga, porque qual foi a minha percepção sobre aquilo, né? Sobre o fato de que a gente, né, à medida que a gente vai vivendo um sofrimento e não vai acolhendo aquele sofrimento e o que vem com ele, a gente vai se endurecendo, né? Parece que a gente vai se acomodando e se acostumando com a frieza da dor, né? Como se não fosse necessário um momento de reflexão, um momento de uma parada, como pra mim foi muito importante. Eu acho que eu sinto assim, desde que eu comecei a trabalhar, isso faz bastante tempo, mas especialmente depois que me tornei empresária, essa semana que eu fiquei deitada, estudando os meus pensamentos, me conectando com o que eu estava vivendo, fazendo as minhas orações e aprendendo sobre isso, me aguardem que tem uma ninja sobre isso, eu percebi isso naquela interação, que eu precisava, independente do quanto o outro estivesse capaz do acolhimento, né, do que eu estava vivendo, que eu tinha que ser capaz de observar o que eu estava passando, né, e acolher o meu sentimento. E também acolher a menina que estava me atendendo, né, porque, imagina, eu realmente sinto que a gente vai se acomodando e se acostumando tanto com o sofrimento alheio, mas antes, se acostumando a não acomodar, acolher, estudar, pesquisar o nosso próprio sofrimento, que quando o sofrimento do outro aparece, a gente não tem muita noção, muita empatia, muito carinho. Não significa que para entender a dor da perda do outro, né, o que o outro está vivendo, que eu preciso passar pela mesma coisa. Não é isso. Significa que se em algum momento eu passei por alguma transição, e isso todos nós já passamos, né? Que seja uma demissão, uma promoção, um casamento, uma separação, uma morte, um nascimento, que tudo isso significa que a gente já passou por um medo, né? De não saber o que vai vir na sequência. Então eu pensei, meu Deus, eu tô aqui, se essa gestação não vai seguir, essa não era exatamente a minha crença naquele momento. Eu imaginava que eu precisava de mais tempo para ver o que ia acontecer, de fato, né? Eu já tinha escutado, justamente porque o Júnior era obstetra, muitos casos, né? Ele dizia, olha, 30% das mulheres perdem algum bebê na sua história, né? Então, eu lembro que ele falou isso, eu fiquei, poxa, que índice alto, né? Que coisa... Tanto é realmente que depois que a gente compartilhou, muita gente compartilhou conosco as suas histórias, né? Mas pra mim, o que mais me impactou foi a forma como a gente tem lidado e acolhido com o nosso sofrimento. E ali ficou um alerta pra mim, que eu precisava... As pessoas lidam com a dor dos outros também, né? Mas é com a sua própria. Então, sim. Né? Mas ela reflete em você Exato. a dor dela. Ela projeta daí, né? Então, como tu acolhe o teu sofrimento, é como tu vai acolher o sofrimento do outro. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ainda atribuo ao livro Milagre da Manhã, mas eu acho que foi outra pessoa que disse, que é
a gente só vai com uma pessoa até onde a gente foi conosco. Então, eu sinto isso. Que a gente acaba por projetar o não acolhimento da dor que a gente já não faz conosco. Mas você acha que ela te disse foi porque ela passou pelo mesmo caso ou porque... Eu acho que o que ela sensação? disse tem relação com o fato de ela não viver a dor das coisas que realmente afetam ela. Como se fosse uma defesa, como se ela de fato isolasse. Até tem um mecanismo de defesa que chama isolamento. Né? Eu isolo aquilo porque eu não dou conta. Porque à medida que eu encosto, aquilo me deixa vulnerável, aquilo me atrasa. Né? Porque quando a gente for pensar assim, né? Eu vou procurar isolar tudo aquilo que me tira do meu fluxo natural, né? Tudo aquilo que rompe com a minha estrutura, com tudo que eu acredito, eu vou postergar ao máximo, para que eu não conteste a verdade sobre viver. Então eu falo assim, se eu estou vendo um sofrimento, se eu interajo com aquele sofrimento, aquilo vai me causar um desequilíbrio. Como eu não vou dar conta, o meu ego me defende. Por isso eu não julgo o que ela disse. Entendi. Porque a forma dela se estruturar é não encostando em algo que a estrutura emocional dela percebe que não vai dar conta. Involuntário isso. Involuntário, é inconsciente. Então não posso julgar, entendeu? Porque o que precisa ser feito? E é engraçado que outro dia alguém me perguntou o que eu faço. E eu achei super difícil, people. Aliás, gente, vocês já fizeram um monte dos nossos cursos aqui. O que a gente faz, né? E aí eu pensei, eu sinto que a gente aqui desenvolve cursos que promovem o pensamento crítico e expandem a nossa consciência sobre como viver bem o nosso desequilíbrio. Sim. Porque ele é permanente. Como é que eu vou evitar obras? Né? Eu tenho que, às vezes, derrubar uma parede para expandir o quarto. E eu tenho que saber lidar de forma confortável com o entulho que vai embora. E esse entulho, um dia esteve ali para me ensinar alguma coisa. Então, quanto menos preparados nós estamos emocionalmente, quanto menos a gente se pesquisa, quanto menos a gente faz terapia, quanto menos a gente vai atrás de ferramentas e instrumentos para olhar a nossa biografia, o nosso passado, mais amiga a gente fala. Entende? Mas eu não sinto que é um julgamento que a gente aqui deve fazer sobre a posição dela, porque eu acredito que é o máximo que ela pode me dar. Né? E dentro disso, aí eu lembro que na hora que eu fui embora, ela falou, bom final de semana. Fez assim, bom final de semana. Daí eu olhei pra trás e fiz assim pra ela, né? Dela, amiga, Então assim, poxa, que tudo fique bem, né? Então às vezes, e pra mim a mensagem do amiga é essa, né? Que eu posso não ter competência emocional e vivência empática por não ter vivido todas as experiências da vida. Porque a gente não vai ter tempo para viver tudo o que acontece e todo o sofrimento que nos é apresentado. Mas eu posso respeitar a minha ignorância. Entende? E respeitando a minha ignorância, ser com o outro carinhoso, ser com o outro acolhedor, ser humano, né? Perguntar se tá tudo bem, tem alguma coisa que eu posso fazer, né? Tem alguma coisa que eu posso te dizer que te acalmaria. Essa coisa de o que eu posso te dizer... Eu fui fazer um curso do Jack Canfield em 2011 e depois fui em 2012. E neste 2012 tinha uma ferramenta que chamava o reconhecimento que eu não recebi. E era assim, independente se era alguém conhecido ou não lá, porque a gente tinha 150 pessoas em sala, então nós não nos conhecíamos. Então a dupla era um desconhecido. E esse desconhecido, ele tinha que representar uma pessoa que me devia um reconhecimento. Então, por exemplo, eu vou chegar pra ti e vou dizer assim, você representa a médica do final de semana, tá? E então eu vou dizer pra ti o que tu tem que me dizer. Aí eu vou falar, você tinha que ter me dito, e aí, como é que você tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra que eu possa desangustiar o diálogo que tinha que ter existido. Abrir o caminho, né? Exatamente. Quando ele fez aquela técnica, eu falei, que gênio, cara. Sabe quando você fica fã de alguém que desenvolve um instrumento tão bom? Quando a gente não sabe o que dizer, pergunta pro outro, o que eu posso te falar? Que te acalmaria? Senão, às vezes, o silêncio é a melhor companhia você mesmo. Você fez isso também do cara do CVV, não foi? O quê? O que você gostaria de ouvir quando alguém te pergunta o que quer tirar vida e tal? Foi muito interessante. Foi. Muito interessante mesmo. É a mesma técnica. Eu faço algumas coisas assim no live, mas ele, de fato, porque eu falei, gente, é um assunto que eu não sei tratar muito bem, né? A gente estava conversando sobre um caso de um menino que chegou até a gente, falando que queria tirar a vida e tal, e pra nós isso é um assunto, não é minha especialização, né? Mas se chegou até mim, eu vou tentar acolher e depois encaminhar, eventualmente, pra alguém que possa ajudar, né? Que foi o que eu fiz. Mas eu falei pra ele, o que tu gostaria que eu te dissesse, né?
Porque... Dizendo assim, vai ficar bem, vai passar, mas não é... Ele todo mundo disse isso, disse. que todo mundo diz que vai ficar bem, que vai passar, mas não passa. E eu falei, mas o que a gente deveria te dizer, né? Daí ele falou, uma ferramenta, um instrumento, um caminho para que eu me conheça, para que eu lide com isso. Daí eu falei, opa, daí eu acho que eu posso falar alguma coisa assim, né? Então, essa impaciência, essa velocidade, sabe? Essa vai, bora. Aí a gente não tá interessado em saber o que o outro tá sentindo, que poderia levar segundos. Segundos. É uma pergunta. É só uma pergunta. É só para quebrar o gelo e abrir a gente tem que confiar que o outro precisa expressar aquilo que sente. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente fica também meio traumatizado com quem fala muito, sem precisar. Deve ser isso. Pode falar. Que se vitimiza daí. Né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de ter discernimento entre aquele que está se vitimizando e aquele que está sofrendo. Porque eu percebo isso diante da dor. Né? Que a gente... Isso eu aprendi lá no luto do Júnior. Que a morte, ela é tão desconhecida que o que se abre diante de um luto é tão amedrontador, e pode ser, né, assustador, eventualmente se abre dessa forma, pra mim foi, que às vezes a gente se acomoda naquela dor que justifica a falta de ação em tudo, entendeu? E eu percebi isso, eu falei, meu Deus, é um risco que eu me vitimize diante de algo que está me ensinando, porque a tristeza, pra mim, ela é muito nobre. Essa semana no curso, uma pessoa falou, a ferramenta que eu fiz me deixou triste. Eu falei, que maravilhoso. eu disse, que sacanagem tu dizer isso, né? Eu falei, guria, maravilhoso, a tristeza é nobre. Né? A tristeza, ela tem mensagem, a tristeza, ela tem alguma coisa que quer expressar. Mas o vitimizar-se não tem mensagem. Né? A gente se usar da nossa dor para deixar de fazer enfrentamentos, eu acho um problema. Né? Eu acho é amiga. Me parece uma coisa que diz, poxa, não tá na hora da gente buscar ajuda para pensar, para revisar a nossa biografia, né? Me parece isso uma necessidade mesmo. Pois bem, passado esse amiga, e aí durante a semana, gente, assim, eu só tenho que agradecer mesmo, porque a gente convive com gente muito legal, muito mesmo. As turmas todas, nós estávamos com o Life para acontecer, turma 75, na segunda sessão de turma 76, no 27 dias, turma 43, nas duas turmas do Lifelong Learning, na turma da formação, e então assim, foi atendimentos, até tô super atrasada ainda nas minhas respostas, porque às vezes uma semaninha nossa aqui, e ultimamente com a equipe reduzida, eu tô mais atrasada e fazendo uns erros assim, tipo, mandei o material da Dani sem o livro, né? Aí a Dani, chegou meu material, mas não chegou o livro, né, Dani? E, então, assim, tô cometendo alguns erros que tão engraçado, me flexibilizando, né? Essa coisa é interessante, tu poder ser imperfeito, assim. E aí, durante a semana, turma, eu não sei qual que é a crença de cada um de nós, eu sou uma pessoa que gosta de energia, que acredita em muitas coisas, mas na quinta-feira, de quinta para sexta ou de quarta para quinta, não lembro exatamente, eu fui fazer uma meditação e toda vez que eu faço a minha meditação, eu vou para 3 lugares, né? Naquele que eu tô com mais vontade eu vou. Ou eu vou pro Cabo da Roca, que fica em Portugal, ou eu vou para London Eye, que fica em Londres. Olha, eu não sei porquê, porque Londres não é minha cidade favorita no mundo. Tipo assim, mas eu vou para London Eye, que é aquela roda gigante que tem em Londres. Ou eu vou pro Morro das Pedras, que é o meu lugar favorito na face da Terra total. No Morro das Pedras tem uma curva que tem muitas pedras pretas, assim, umas pedras grandonas, outras menores, e naquela curva fica um caldo de cana com churros, com pamonha, com açaí, dá vontade de ficar ali comendo o dia inteiro. Mas eu normalmente pulo é guarda-rei que fala aquilo? Isso. Eu pulo aquilo ali e vou pras pedras. E aí boto Marisa Monte para começar a me inspirar e faço minha meditação. Bom, eu tava lá deitadinha, fui fazer minha meditação, fui até deixa eu ver o que a Júlia colocou. Uma forma de diferenciar se a pessoa está sofrendo ou se vitimizando é observar como a pessoa reage à forma de ajudar. Se ela disser que a sua sugestão não funcionou, não se interessa pelo que disse. Tipo, rejeitando a instrução. Interessante. Mas faz sentido mesmo. Vai por aquele caminho, vai por outro. A pessoa, não, né? Pode ser. Bom, daria pra abrir um assuntão aí, né, Júlia? Júlia é o máximo. E na hora que eu fui fazer essa meditação, eu tive uma visão. E, gente, assim, é uma coisa tão forte.
eu tive uma visão da Nossa Senhora. Eu achei emblemático, porque nós estávamos diante do feriado, né, da Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, junto ao Dia das Crianças, né? E foi uma visão nítida, como nós dois, eu vendo o Ricardo, assim, só que imensa, era um manto branco, de costas, mas era o manto da Nossa Senhora. E foi interessante que à medida que eu me aproximei, eu fui sentindo mais medo daquela grandeza e daquela força. Era uma força realmente maternal, uma coisa com muito, muito, muito amor. E a minha sensação ali era que eu estava recebendo uma bênção e de que eu estava vivendo um milagre. Eu sinto que eu vivi um milagre naquele momento que eu não posso explicar, mas depois de tudo que eu vivi, eu me sinto com muito mais força do que eu estava antes. Até o Ricardo comentou, ele assim, tu tá diferente essa semana, porque me deu uma vontade maior de vencer, me deu uma vontade maior de cuidar de mim, me deu uma vontade maior de merecer o próximo bebê. Você já estava angustiada há uns 3 meses. Há uns 3 meses eu estava vivendo uma coisa que eu não conseguia explicar exatamente e eu tive que romper algumas barreiras mesmo enquanto essa semana acontecia, de algumas crenças, de algumas limitações minhas, viver alguns das minhas dores, dos meus recalques, né, para que eu pudesse enfrentar as minhas reformas, né? E realmente coincide com o início da obra, né? Mexe muito, né? Fazer obra na casa onde a gente tem a família, né? Onde tem história do Júnior, do pai, da mãe, do Juliano, dos cachorros que a gente tinha lá, das coisas que aconteceram lá, né? Bom, eu sei que com a visão da Nossa Senhora, turma, então quando eu digo que a gente está em paz, eu recebi um milagre, people. Tipo, é muito interessante porque muito embora a gente possa rezar Ave Maria cheia de graça, né? E a gente saiba de cor um Pai Nosso, ultimamente as turmas que a gente tem feito, eu tenho dito que eu tô muito bíblica. E tu vê, né? Porque a gente usou a pescaria milagrosa, o filho pródigo, algumas das parábolas, das histórias da Bíblia, nos últimos tempos, assim, por uma coincidência significativa, a gente tem sido muito bíblico. Não, e até o apartamento que a gente tá agora, temporariamente, tem uma imagem da Nossa Senhora. Verdade. Bem grande. Bem grande. E a gente se mudou, a gente morava no 701, nós nos mudamos pro 702, até a casa ficar pronta. E nesse 702 tem um quadro de 1 metro por 1 metro, mais ou menos, de uma Nossa Senhora esculpida na madeira. E eu lembro que eu entrei e falei, gente, né? Falei, o que essa Nossa Senhora tá fazendo aí, né? Eu não acolhi aquela informação no primeiro momento. Até porque, na hora em que eu encostei na visão, eu tava com medo. Na hora que eu fui encostar e eu fui perceber que ela ia virar pra me olhar, eu voltei. Eu não tive coragem de olhar qual era a face da Nossa Senhora. E é isso eu tenho refletido. Qual é a face, né? Da espiritualidade nas nossas vidas, assim, que acomodaria esse milagre que significa viver, ter essa oportunidade. Então, nós temos vontade de ter 4 filhos, estamos no 2º. Essa assim, falar isso é meio punk, assim. Até ontem na terapia, eu falei, putz, mas eu pensei que era de outro jeito, que eu teria o 2º, né? Que nós teríamos, né? E pra ti, vida, como é que você tá? Não, eu tô bem, mas eu acho que foi o que você disse, né? A gente foi se preparando já com uma semana antes, né? A gente já começou ali o sangramento e aí começou os repousos e a gente via que o sangramento não cessava, a gente viu que estava aumentando e a gente foi se preparando, né? Até chegar a sexta-feira ali que foi o momento mais forte. Foi um momento forte, foi, meu Deus. Alguém que passou mal. Passei mal, tive que ficar sentado tentando ajudar. Mas a minha saúde está bem e eu sinto que pode ser melhor. O que eu queria dizer sobre a questão da saúde, né? Eu acho que também que é o que todo mundo diz e eu acredito muito. Eu acho que Deus sabe o que faz com o nosso caminho. Ele às vezes traça de uma forma diferente do que a gente esperava, né? A gente queria muito filho, mas eu acho que tudo tem um porquê, um motivo e isso está traçado. Então, se era para ser assim, vamos aceitar, vamos compreender, vamos aprender e acolher. Evoluir, tem que sempre aprender com isso. Com o falecimento do Júnior, eu parei de questionar os desígnios, né? Primeiro porque eu tinha que aprender sobre viver. E aprender sobre viver também é aprender sobre a morte, porque é a primeira condição da existência, né? E eu acredito que quando a gente lida com isso, a gente vive melhor o dia. A gente aproveita mais o que a gente tem, né? E parte disso
de fato, assim, eu me senti vivendo um milagre tão profundo com aquela visão. Gente, mas foi muito nítido, foi muito grande, assim. Eu não consigo expressar ainda. E ainda tô absorvendo aquele milagre, porque pra mim foi um milagre, aquela aparição na semana de Nossa Senhora, né? Fala, Sim. cara, que emblemático, com Tinha a isso imagem da ainda. Nossa Senhora lá dentro de casa. São muitas coincidências significativas. Perto de 12 de outubro ali, de Nossa Senhora. Sim, sim. E algumas coisas muito boas estão acontecendo a partir disso, né? E realmente a gente só tem a agradecer. Não tem. que eu ia falar negócio da saúde. No final de semana era o Dia das Crianças e nós fomos almoçar na casa da mãe. E aí eu falei assim, Juliano, a gente tava conversando, eu falei, sabe qual foi a minha nota da faculdade? Porque no fim quando você se forma, tem uma nota da média de todas as tuas notas, né? Daí ele falou, quanto? Daí eu falei assim, 8,6. Daí ele falou, pô, altas notas, né? Daí eu falei, meu Deus, 8,6 é uma nota quase do gênio, né? Porque o cara bom, ninja, ele tira 9,5, 9,8, 9, né, 10. Mas 8,6, people. Laureado. Trabalhando à noite, que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Tinha a mini empresa que eu tinha aberto na faculdade. Então, assim, 8,6 era o resultado uau, né? Engraçado que no Lifelong Learning tem um capítulo de abertura, a carta de abertura, que o Kaique, que é meu sobrinho, o Kaique é ótimo. Eu falei, Kaique, o vídeo é com eles, com o Cauã e com o Kaique. Kaique, dá uma sugestão, assim, uma dica pro pessoal aproveitar melhor o curso, né? E aí ele disse assim, olha, só cola o selo quando realmente entender a atividade, se não pergunta, né? Porque o curso, não sei se tem o selo fácil aqui, não, ali atrás da vida. No Lifelong Learning, o livro, o curso, vem com essa trilha de selos, né? Então, quando tu completa uma atividade, tu tira o selo e cola. Então, tem esse número de atividades e tu vai fazendo as atividades. E aí eu expliquei isso pra ele e ele falou, só cola o selo quando souber mesmo, se não pergunta. E eu me senti, quando eu lembrei desse 8,6, que, honestamente, assim, eu não sei se a minha faculdade foi um 8,6. Talvez no contexto, mas não nas matérias. Eu fiz muita coisa na faculdade, sabe? Eu abri a empresa, fiz o projeto do diretório acadêmico, né? Trabalhava de fato. Mas 8,6, sabe? Você fala assim, cara... Então eu comecei a analisar que muitas vezes a gente precisa de quem aperta mais o nosso cinto, sabe? E eu sinto que situações como a que eu vivi apertaram o meu cinto. Cuida mais da tua saúde, cuida mais de ti, obedece mais ao teu próprio fluxo. Eu já vinha num processo de entender isso, mas esse filho, essa filha, sei lá, porque a gente não chegou a saber qual era o sexo, esse anjo, me deu a permissão para eu viver o meu ritmo. E do momento em que eu percebi que essa perda física ia acontecer, mas esse ganho espiritual tinha chegado, eu me abri para ter uma vida ainda mais leve. De verdade, assim, eu tô mais feliz essa semana, né? Tô me alimentando melhor, tô dormindo melhor, mais, sentindo muito sono. Com outras perspectivas, assim. E eu sinto que se eu não mudasse nada, eu não teria aprendido com a experiência, sabe? A gente ia refazer o mesmo caminho, né? Se a gente Exatamente. não mudar, vai trilhar o mesmo caminho e provavelmente poderia acontecer novamente. Não sei, agora a gente tem que ficar, né? Então, mas eu quero me preparar para se qualquer coisa acontecer, a mensagem e o aprendizado ser outro. Sim. Eu acho que o problema e a nossa dor tá em reincidir no aprendizado, né? Sim, sempre tentar a mesma coisa. E a gente viver sem analisar o que de sombrio precisava ser trazido para a luz a partir do que a gente viveu. E eu sinto que eu precisava trazer para a luz o 8,6 que não era verdadeiro sobre como eu estava me cuidando, entre outras coisas. Sim. E sobre cada Ave Maria que eu estava rezando. Eu sou people espiritualizada mesmo, assim, sabe? De coração. O ponto é que eu não tinha percebido, né? Se você fala muito de Deus, mas e a mulher que eu sou, né? E toda a outra metade, né? Que existe o pai e existe a mãe, né? Uhum. Então eu vou lá e fico batendo papo com Deus, né? Dou de vez em quando um oi pra Jesus agora, lendo as parábolas dele. Mas e a Nossa Senhora, cara? Né? E como que eu vou olhar a face dela? Né? Como encarar a grandeza da mulher que eu sou, assim, né? Do que é ser mulher, isso que eu quero dizer, né? E isso nunca foi uma coisa muito legitimada pelo meu estilo, né? De viver as coisas. Então talvez por isso eu pintei unha de rosa, eu tô de rosa hoje, que é uma coisa mais menina. Tu falou, né? Tu és menininha.
Porque talvez seja isso, assim, né? Essa descoberta, essa abertura intuitiva. Então, nesses momentos, assim, eu já tô com ideias novas, projetos novos, sabendo que o meu período de recuperação é o período que vai levar aquela obra, então é mais um semestre aí. Mais uma reforma aí. Né? Então, eu vi que vocês falaram tanta coisa boa aqui, a gente foi conversando monólogo, né? O que eu acho muito legal da reforma, e eu acho que vale também para as pessoas, que não tem como acelerar. Você pode tentar dar o maior gás possível, mas ele vai levar um tempo e isso vale para tudo. Sim. Você tem que esperar o concreto secar, o piso secar, parar de chover, tem que esperar o material chegar. Então, sim. Não adianta apressar as coisas. Não. O pessoal pediu pra gente tirar os comentários, eu acho que a gente tá bem na frente dos comentários aqui, né? Vou ficar mais em cima. Eles ficam... É verdade, esqueci desse detalhe. Quer descer um pouco a câmera? Não, Chuchu, eu acho que não. A gente fica assim um pouquinho mais em cima. Deixa eu ver. Só recebendo muita energia linda aqui, né? Louca pra fazer 27 dias. Deixa eu aproveitar pra falar disso, Rapidex. A última turma do ano. Por isso, por tudo que eu vivi, a gente vai pegar umas férias agora. Segunda-feira. Pretão pegou 15 dias de férias. Eu vou trabalhar nos hangouts, nos trabalhos que eu já tenho, mas não vou fazer atendimento e tal durante 15 dias. Aí, eu não vou fazer a turma do 27 dias de dezembro. Né? Eu não vou abrir pela primeira vez na história aí o 27 dias de dezembro para que eu possa absorver o balanço do ano, né? Projetar o ano que vem mais consciente, que ano que vem eu acho que a gente vai para alguns mergulhos maiores aí, turma, bem legal a ideia mesmo. Eu tô indo assim atrás da construção de uma mentoria para expandir a empresa e levar os nossos cursos para mais lugares. Não sei se o Alfredo ainda tá aqui, mas Alfredo, se tu tiveres aqui, me dá um oi, porque eu quero fazer um intensivão do inglês para eu gravar os nossos cursos em inglês. Então, ano que vem, essa expansão tem a ver com expandir time, gravar os nossos cursos em outros idiomas, traduzir para outros idiomas, manter o nosso DNA de acompanhamento, porque sim, nós fazemos cursos que promovem, né, o pensamento crítico e expandem a nossa consciência sobre quem a gente é. E tudo que a gente faz é tão bonito, tão lindo, que isso deve chegar a mais pessoas. E eu tô com mais coragem para mergulhar no mar e sair do meu aquário, né? Que eu sinto que é um pouco da pescaria aí, da pescaria milagrosa da parábola. Eu quero jogar a rede agora para mares onde eu nunca joguei, para ver quais peixes maravilhosos, como a gente pega, tá? Então... Aí 27 dias começa o dia. Eu tô total sem início, meio e fim na vida, né? O 27 dias começa dia 2 de novembro. O 27 dias, ele tem 27 dias úteis, mais 27 dias de conteúdo. As turmas são turmas pequenas, elas têm premiação. Até aqui em cima ficam todas as premiações. À medida que a gente avança no curso, a gente recebe pontos, recebe prêmios, a gente descasca abacaxis, por isso o abacaxi de ouro sempre aparece. E é difícil, cara, mesmo, medir o impacto de um 27 dias nas nossas vidas. A gente já tem alguns inscritos, né? A Aline estava aqui, a Aline está inscrita também. Quer dizer, a gente tem muita gente aqui de 27 dias de life. E tudo gente suspeita. Então, o que precisarem saber, mandar mensagem para que a gente entre em contato, ligue, explique mais. São ferramentas diárias, são hangouts semanais. A gente tem madrinhas, equipe do sucesso, a equipe de apoio do sucesso do cliente, que é a Bruna Bertoldi, maravilhosa. Gente, como eu amo essa menina, esse anjo da guarda. E é comigo. Então, assim, muito especial, muito mesmo. 27 dias mudou a minha vida, né, Ale? A Carla, essa semana chegou os prêmios, massa. Aprendi muito com 27 dias, sou outra pessoa. Obrigada, Edna. É muito legal mesmo. Muito mesmo, né? Saibam que eu tô indo atrás de uma mentoria para saber como é que a gente apresenta o 27 dias de um jeito que torne nítido o que a gente vive, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, é tanta coisa, como medir, como transmitir, né? Nas divulgações eu uso poucos depoimentos, você com certeza vai pedir para eu usar os depoimentos como esses, que são tão lindos, e as gravações, enfim, eu gosto muito de ser discreta nesse ponto, porque eu gosto muito das coisas orgânicas, mas tá chegando a hora de a gente se expandir. Eu sou fã demais, super recomendo 27 dias de mudança de uma vida. A Joana maravilhosa, todo aqui é abacaxi de ouro. Bruna maravilhosa, Anne, tu que és, a Melissa, show demais, que top. Gente, então é isso, assim, nós estamos bem,
27 dias é um curso muito bom também, mudou minha vida. Carla suspeita. Portugal aí. Então, assim, obrigada do fundo do coração, porque a gente convive com quem se acolhe e por isso nós fomos tão bem acolhidos, né? Dentro do que a gente está vivendo. Nós estamos em paz, bem. A minha sensação, turma, de verdade, assim como o Pretinho me levou para uma outra dimensão e me encorajou a reduzir time, reduzir ritmo, para que eu pudesse voltar para minha origem, para minha essência, o Pretinho 2 me fez ter vontade de voltar para o mar. E as mensagens que esse filho trouxe pra gente, com certeza vão reverberar por toda a vida, assim. Com certeza. Então, essa mensagem veio, é uma energia especial. Para mim, de fato, aquela visita da Nossa Senhora é um milagre. Eu vivi isso com tanta intensidade que não consigo explicar. Então, tudo que eu posso viver é só agradecer a experiência de estar viva para ter isso, para ter história, para ter experiência, para ter crescimento, tá? Deixa eu ver. Agradeço muito pelo curso do 27 dias, maravilhoso. Com ele eu consegui encerrar uma parceria profissional que não estava valorizando quem eu sou e com a minha natureza. As transições que são tão necessárias, legal, né? Eu tô revendo o processo do Lifelong Learning, porque eu quero que ele seja um acompanhamento mais voltado para a carreira, então eu vou fechar a turma de novembro e provavelmente eu só abro em 2020. 2021. 2020 pulou, né? 2020 pulou e 2021. E, cara, a gente tá revisando cada processo, cada coisa, tá? Vai ficar legal mesmo, né? Mas na minha velocidade, no meu ritmo, tenho quem me ajuda aqui, quem me acolhe, quem me dá colo. Só tenho que te agradecer. Nossa. Esse homem maravilhoso, essa bênção que eu tenho. Desejando que todos, assim, se sintam tão abençoados quanto nós fomos com essa visita maravilhosa da Nossa Senhora. E que a gente, assim, a gente tá sempre aqui. E que à medida que as coisas forem avançando, a gente vai sempre compartilhando, tá? Um beijo, bom final de semana pra gente. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.